Irmãos, abra sua Bíblia em João, o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 1. Eu gostaria de falar para os irmãos que a sua caminhada com Cristo, ela vai depender mais de sobriedade do que sentimentos. Irmãos, é muito gostoso quando a gente tem as nossas experiências com Deus, né? Aquele culto que vem e, sabe, mexe com a gente, nos traz alegria, e a presença do Senhor vem, toma a nossa vida. É maravilhoso, irmãos, mas eu digo que você vai servir a Deus mais por consciência, sendo um homem, uma mulher sóbrio, né? Então isso, eu vou falar para vocês, vai ter dias que você não vai querer vir, porque você não está sentindo. É na verdade. Quem aqui já teve um dia que você estava em casa e falou assim: hoje eu não vou na igreja? Faz assim: hoje eu não estou sentindo. Não é pelo sentimento que nós vivemos, mas é pela fé. Às vezes nós queremos, irmãos, ter todo culto uma experiência nova, todo culto algo novo, algo que o Senhor impacte as nossas almas. Aquele louvor muito bem tocado, aquele louvor que eu gosto, que fala comigo, que eu me sinto tão bem. Vai ter dias que aquele louvor não vai ser tocado. Vai ter dias que humanamente você não vai sentir nada. Mas uma coisa eu posso falar para você: todas as vezes que você decidir vir, Jesus vai estar aqui. Ele nunca vai faltar. Somos nós que faltamos. É ou não é verdade? Quando Adão ele falhou, ele errou, a Bíblia diz que ele se escondeu da presença do Senhor. O Senhor veio procurar ele. Lógico que Deus já sabia onde ele estava, mas Deus vem no jardim e começa a chamar: Adão, Adão. E Adão escondidinho ali, porque estava nu. Até parece que Deus não conhece a gente, né, irmãos? Foi Ele que fez, não é verdade? Foi o Senhor que fez tudo. Foi Ele que desenhou. Ele é o arquiteto do universo. Mas por que Ele estava ali, escondidinho? Ele não estava com vontade de se encontrar com o Senhor, mas o Senhor estava com vontade de se encontrar com ele. Diga aleluia. Glória a Deus, irmãos. Os dias que a gente não está com vontade de encontrar com Deus, Deus está com vontade de encontrar com a gente. Diga amém. Olha que bênção isso, irmãos. Então, às vezes, quando você estiver desanimado na sua casa, estiver com tantas coisas na sua cabeça, não tem... Irmãos, eu vou falar para vocês, eu sou ser humano também, eu tenho vontade às vezes de ficar em casa. E eu vou falar para vocês, essa madrugada eu estava orando e eu estava falando com Deus. Eu falei: Senhor, como que eu queria que o Senhor me desse alguém com um pouco do meu coração e que viesse amar fazer a obra e tivesse um chamado pastoral para eu mandar uma mensagem nesse momento e falar assim:
Irmão, faz o culto amanhã cedo, que eu vou ficar aqui, não sei quantas horas, só aqui com o meu Deus. E eu não sei se eu chego amanhã. Eu sou ser humano, irmãos. Igualzinho a você. De repente, os homens que estão aqui, às vezes você olha para mim e você acha que eu sou uma pessoa que sou um privilegiado porque eu tenho um chamado pastoral. Irmãos, eu vou falar para vocês, se eu pudesse falar assim, Senhor, tira de mim esse chamado pastoral, dá para alguém, eu falaria. Então eu não sou tão privilegiado assim como alguns pensam. E às vezes eu também quero ficar em casa. Às vezes eu não tenho vontade de ministrar aqui. Mas como que o pastor, olha, o pastor vive na igreja. Irmãos, às vezes eu estou aqui porque eu também não queria estar aqui. Então não diga que eu gosto de viver na igreja. Eu venho às vezes por questão de consciência, porque tem alguma coisa para fazer, tem algumas responsabilidades. Então às vezes você pensa assim, se o pastor, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Deixa para lá. Glória a Deus, irmãos. Vocês encontraram João capítulo 5, versículo 1. Hoje nós vamos falar, espere de Deus e não dos homens. Amém? A Bíblia diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão do quê? De enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu posso dar minha opinião a respeito disso aqui? Irmãos, esse tanque é que nem aquele remédio do bisavô. Toma que esse aqui é tiro e o quê? E queda. Às vezes não é nem tão tiro e queda assim não. Às vezes se criou uma fé em cima daquilo que funciona, e a pessoa, ela bebe e funciona. Eu não sei se vocês já viram um experimento que acho que tem aí na internet, que um laboratório deu 2 comprimidos, um realmente era de pirona, outro era só farinha, e a pessoa que tomou lá a farinha, perguntaram se a dor passou, ela passou, porque a pessoa coloca fé naquilo. Eu acredito que havia uma tradição judaica, alguma coisa aconteceu naquele lugar, que eles acreditavam que uma vez que aquelas águas se moviam, qualquer pessoa que entrava ali era o quê? Curada. Sabe por que, irmãos, que eu falo isso? Porque Jesus, ele chega para um homem que está paralítico há 38 anos, e Jesus não coloca ele no tanque. Se era o tanque que curava, então Jesus deveria colocar ele aonde? No tanque. Você está entendendo? Quem está entendendo faz assim. Então vem muito daquilo que as pessoas começam a acreditar
e isso tem muito no nosso país. O nosso país é um país muito místico. As pessoas acreditam em muita coisa, irmãos. Em muita coisa. Tem coisas que não tem nem pé e nem cabeça. Tem coisas sim que são reais. Esses dias atrás eu ouvi um médico falar de algo que de repente vai, não sei se vai de contra aquilo que você acredita. Ele falou assim: olha, existem muitos chás que as pessoas estão falando aí, que é mito, que é história, não tem comprovação nenhuma. Agora existem alguns sim, que a ciência ela já detectou que há sim benefício. E olha que eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou adepto de coisas naturais. Então tem muitas coisas que a pessoa, a garrafada disso, a garrafada daquilo, pega aqui ó, a raspa do casco do bode, mistura com isso, com aquilo. Irmãos, tem coisas que o ser humano, ele se sujeita, e é interessante, aonde há burburinho, que há resultado, o ser humano está no meio. Não é verdade? O ser humano gosta disso, gosta de resultado. E o que acontece? Jesus, irmãos, como diz a palavra do Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa era a situação daquele homem ao lado daquele tanque. Vamos continuar aqui no 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém. Preste atenção nessa resposta. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aí está o problema. Irmãos, 38 anos esperando que alguém tivesse compaixão dele. E naquele momento que eles acreditavam que aquela água era chacoalhada por um anjo, movida por um anjo, alguém colocasse ele. Sabe o que o Espírito Santo ministrou comigo essa semana? Irmãos, não dependa de pessoas. Você que está aqui, de repente uma das maiores frustrações que você tem é depender dos outros. Você fica dependendo, fica esperando. E nos dias que nós estamos vivendo, todas as pessoas têm as suas prioridades. Existe um ditado no nosso país, e eu posso falar que é uma grande verdade. Esse ditado diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas são assim, irmãos. Primeiro eu vou pensar em mim, vou pensar na minha casa. Eu não digo que é errado, mas, irmãos, depender dos outros dói muito. Então não dependa de ninguém. Se Deus te deu aptidão, se Deus te deu sabedoria, se Deus te deu condições, irmãos, não dependa de homens. E há uma grande realidade que nós vivemos nos dias que nós, melhor dizendo, estamos vivendo nesses dias. Essa situação aqui, existem pessoas que gostam de ter pessoas presas a ela. Não é verdade? Tem pessoas que elas receberam autoridade, elas têm uma posição econômica na sociedade, sei lá, e gostam de pessoas que estejam presas a elas.
Não, irmãos, olha aqui para mim. Você precisa estar preso a Jesus. Você precisa estar preso a Jesus. Uma coisa que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Aprendi nesses 20 anos que o pastoreio, que no pastoreio, as únicas pessoas que eu preciso ir atrás é Jesus e a ovelha perdida. Irmãos, eu não vou atrás de filho pródigo. Ai, o pastor tem que ir atrás do fulano. Conhece a verdade? Conhece a palavra? Irmãos, não vou. Me perdoe, não vou. Eu preciso ir atrás de quem ainda não conhece o Evangelho e está perdido. As ovelhas perdidas de Jesus. Pastor, mas qual que é a diferença do filho pródigo para a ovelha perdida? O filho pródigo, ele é egoísta. Ele pensa nele mesmo. Ele pensa no próprio ventre. Ó Pai, me dá a herança que me cabe, porque eu estou indo embora. Irmãos, eu nunca parei para pensar o quão poderosa, o quão poderoso é essa passagem bíblica do filho pródigo. Sabe por quê? Porque em nenhum momento a Bíblia menciona que o pai, ele vai atrás do filho. O pai apenas entrega para ele aquilo que ele pediu, que é errado. A Bíblia diz que a herança antes do tempo, ela não é bênção, ela é maldição. A gente não acompanha aí na sociedade. Vira e mexe tem um filho que manda matar o pai, manda matar a mãe, para ficar com o quê? E acha que ninguém vai saber de nada. Aí daqui a pouco está lá no Chilindró, está preso, pagando pelos seus erros. Então, herança antecipada, ela não é bênção, ela é maldição. E o que acontece? O filho pródigo, ele pede, ele quer. Então o pai deixa. Vai, filho. O que ele faz? Ele pega todo o recurso que o pai deu. A Bíblia diz que ele gasta com pessoas, com meretrizes, ele dilui tudo. Aí quando ele chega na bancarrota, quando ele chega lá embaixo, no lamaçal, comendo comida com os porcos, aí ele lembra que ele tinha uma casa, que um pai que o ama, que tinha tudo. E aí a Bíblia diz que ele decide o quê? Voltar. Porque ele sabe aonde é a casa. Ele sabe aonde tem carinho. Ele sabe aonde tem amor. Ele sabe que ali ele vai encontrar apoio, amparo. É necessário, irmãos, para que o filho pródigo cresça. Tem muita gente que de repente não concorda comigo. Ai, pastor, o fulano se afastou da igreja, Beltrano saiu da igreja, o senhor não vai atrás? Não vou. Mas o senhor tem que ir. Não, eu vou atrás de ovelhas perdidas e fazer o ide do Senhor. Porque, irmãos, se o Espírito Santo não convenceu ele ou ela que esse lugar é um lugar saudável, eu vou tomar o papel do Espírito Santo? Se eu sei que só o Espírito Santo convence? Uma coisa, irmãos, que eu aprendi o ano que vem faz, oficialmente, mas já faz um tempo que eu já prego, mas oficialmente, o ano que vem, vai fazer 20 anos que eu prego o Evangelho. E eu passei por lugares, irmãos, que para que você tivesse algum destaque,
você tinha que puxar o saco de pessoas, de líderes. E eu nunca tive essa índole. Eu sempre relutei contra isso, irmãos. Eu sempre relutei contra isso. Se tem uma coisa que me deixa nervoso, é quando alguém que tem uma posição está ali esperando que você fique bajulando para você estar junto, para você. Irmãos, isso não entra, isso não desce. Só que tem pessoas que se submetem a isso. Tem pessoas que elas se submetem a isso porque elas não entendem que honrar a mesmo pessoa que você tem que honrar de verdade chama-se Jesus Cristo. Então, irmãos, se eu trabalhasse em uma empresa e eu dependesse de puxar saco dos outros para poder crescer, irmãos, por isso que até hoje, irmãos, eu só tenho um registro em carteira. E o dia que eu me desliguei do lugar que eu trabalhava, ainda saí revoltado com o dono. Por quê? Porque ele queria me escravizar ali, irmãos. Está preso nele. Sabe o que acontece, irmãos? Aquele paralítico, 38 anos esperando por alguém. 38 anos aguardando alguém. Imagine a frustração daquele homem. Será que ele não tinha família? Ou será que a família também estava preocupada mais com os seus afazeres? Então, quando você se coloca nessa situação de esperar por pessoas, irmãos, é uma situação onde você vai se frustrar, onde você vai se questionar por muitas coisas. Quem está entendendo, faz assim. É linda essa passagem, irmãos. Lá no versículo 8 diz assim: então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito. E o quê? E ande. Levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu. Olha, irmãos, por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se dependesse daqueles religiosos, daquelas pessoas, aquele homem não seria curado. Porque eles falaram assim: hoje é sábado e não é permitido você ser curado. Que os seus olhos, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Ele não vai trazer decepção para o seu coração. O Senhor nunca vai nos decepcionar, a não ser que quando a gente pede algo para Ele não está dentro da vontade dEle, para a nossa vida. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado.
Não peque o quê? Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Irmãos, eu quero aqui trazer uma referência em cima desse texto, para você entender o que o Senhor quer falar ao seu coração nessa manhã. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 51, por favor. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Existe uma fé aí dentro de você. Você sabe aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você sabe a capacidade que Deus lhe deu. E além de tudo, olha aqui para mim, o que você não pode, Ele pode. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que você não vai ter comunhão, não vai ter vivência com pessoas, que pessoas não vão ser usadas para te abençoar. Não estou me referindo a isso, mas eu creio que aqui nessa manhã tem alguém que nos últimos dias tem andado angustiado, porque você está na dependência de pessoas, que você não está conseguindo enxergar que Ele está aqui, que Ele é com você. Que de repente, irmãos, nos dias que você está vivendo, você está que nem Samuel, quando adolescente, quando Deus começa a chamar Samuel, e Samuel não entende, e Samuel vai correndo a Eli, e pergunta: o Senhor me chamou? E Eli fala: eu não te chamei, era Deus chamando. Era o Senhor chamando. Eu vou lhe mostrar na palavra de Deus que Deus te deu liberdade, que Deus nos deu liberdade, que Deus nos capacita, que Deus... Será que é por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo ele podia naquele que fortalecia ele? Por que Jesus fala que os impossíveis para os homens é possível para Deus? Sabe por quê, irmãos? Jesus veio nos libertar da tirania dos homens, da astúcia dos homens, da malícia dos homens. Jesus, Ele veio nos trazer essa libertação que Ele nos deu, irmãos, com preço de sangue. A Bíblia diz assim: ao cair da tarde, veio um homem rico, não é? E por que eu falei que é? Mateus 27, 51. Mateus 27, 57, é isso? 51? Ah, vocês não falam? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Vamos a partir do 45. A Bíblia diz assim, ó: a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra, toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Preste atenção aqui. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Nunca mais, a partir daquele momento, teríamos a necessidade até mesmo de depender dos sacerdotes, porque o Senhor tira até os sacerdotes de cena para enaltecer o seu Filho, aquele que nos deu a salvação. Irmãos, o Senhor nos libertou da tirania dos homens. Naquela época, os fariseus, eles se aproveitavam muito das pessoas. Muito das pessoas. Jesus combateu ferrenhamente os fariseus, os religiosos daquela época. É como se Jesus falasse assim: olha, esse povo nunca mais vai estar subjugado a vocês. O véu se rasgou, agora eles têm acesso diretamente a quem? A Deus, ao Pai. Então, irmãos, por quê que você ainda não caiu em si? Que se você ficar como aquele paralítico, aguardando alguém para te dar uma mãozinha, te dar um empurrãozinho, para quê, irmãos? Se Ele está aqui, se Ele está aqui, se Ele se faz presente entre nós, se Ele diz: eu quero mudar a sua vida, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero tirar você desse lugar de sofrimento e te colocar num lugar onde você realmente vai ter paz. Às vezes, irmãos, a oportunidade está na nossa frente. O que nós precisamos fazer é apenas acreditar que essa oportunidade ela está aqui, irmãos, que ela é real, que ela é verdadeira, que ela existe. Só que ao invés da gente olhar para isso, a gente vai o quê? Vai buscar, irmãos, apoio, vai buscar uma mãozinha, um empurrãozinho de pessoas. E tem muitos, irmãos, que quando estende a mão ajuda, ainda faz com segundas intenções, para lá na frente dizer: olha, eu fiz isso por você. Olha, eu fiz isso aqui por você. Olha, eu fiz isso aqui por você. Com tom de querer recompensa. Não é verdade, irmãos? Eu não sei se você já passou por isso, irmãos. Eu não sei se você já passou por isso, de alguém ter te ajudado e lá vai um belo dia essa pessoa julgar diante de você o que ela fez. O que o Senhor quer falar ao seu coração nessa manhã? Olha aqui para mim. Sabe o que Ele quer falar para você nessa manhã?
filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou com você. Eu lhe pergunto, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Eu tenho isso para você. Jesus, irmãos, não colocou aquele paralítico no tanque. Não é o tanque que transforma, irmãos. Não é o tanque que traz mudança. Não são as alegorias, irmãos. É Ele. É sobre Ele. Quem está entendendo faz assim. Glória a Deus. Quem compreendeu a palavra, então pegue a sua Bíblia aí, se coloque de pé.